Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que é a irmã Tayla. E hoje, amados irmãos, a palavra do Senhor sai no livro do profeta, no livro de Neemias, né? No livro de Neemias, aqui no Antigo Testamento, depois de 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, aí vem Esdras e depois Neemias. Neemias 8, versículo 1. Na minha Bíblia o título é Esdras lê a lei diante do povo. E chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no 1º dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos. E os ouvidos de todos estavam atentos ao livro da lei. E diz aqui o versículo 6, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor, com o rosto em terra. Amém? Amados, o que me chamou a atenção nesta palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, é sobre Esdras reunir todo o povo como se fossem um só homem, para que fosse lida o livro da lei, que fosse lida a lei do Senhor. Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Nesta passagem aqui, amados, o povo de Israel já estava podendo voltar, em sua maioria, à sua terra natal, depois do cativeiro na Babilônia. E o interessante, amados, é que mesmo com todas essas provações, com essas lutas, com esses muitos anos de cativeiro que eles ficaram exilados, né, exílio, eles, ao voltar, ao reconstruir os muros, para poderem voltar a adorar a Deus, eles se preocuparam com isso, com a lei do Senhor, porque eles tinham Deus, e este Deus estabelecia leis, mandamentos, para que eles o seguissem. Os outros deuses não tinham mandamentos, mas o Deus de Israel sim, porque o nosso Deus, amados, é um Deus de ordem e de decência, de método, de respeito e de sabedoria. E o nosso Deus, Ele não nos deixa confundidos, não nos deixa confusos e nem ignorantes de nada. Tudo que nós devemos saber, amados, está na lei do Senhor, que hoje é a nossa Bíblia Sagrada. E o interessante, amados, é ver que Ele ajuntou todo o povo como se fosse um só homem, para ler a palavra do Senhor. Hoje, amados, será que hoje nós nos reunimos como um só corpo para meditar na palavra do Senhor todos juntos? Diz aqui, amados, que a palavra do Senhor, que Ele estava desde a alva até o meio-dia, lá na praça. E todos estavam lá, não apenas alguns, não apenas os da tribo de Levi, não apenas os sacerdotes, não apenas aqueles que eram profetas, mas todos, homens, mulheres e aqueles que já tinham idade para entender. Todos estavam ali, reunidos, para ouvir, para aprender, para relembrar a lei e os feitos do Senhor.
E você vê que é da alva até o meio-dia. Sabe quanto tempo dá isso? Olha, vamos supor que o sol nasça lá às 5 da manhã, né? Oriente. E até o meio-dia, eles estavam ali durante 7 horas, amados. Durante 7 horas. E aqui não diz que eles fizeram pausa para o recreio, pausa para o almoço, que só as crianças ou só os idosos que não deveriam estar lá. Mas disse que todos que já podiam entender, amados. E nós? Nós gastamos tanto tempo no cinema, né? Vai lá no cinema, gasta 3 horas ali no filme, não levanta nem para ir no banheiro, para não perder nenhuma parte do filme. E lá na igreja, 2 horas e meia, 1 hora e meia de culto, levanta para ir beber água 3 vezes, para ir no banheiro 4 vezes, anda para lá, anda para cá, sai do lugar, vai para a porta, volta para o lugar. Fica impaciente se o pastor ou o pregador da noite passa 2 minutos, 5, 10 minutos, fica olhando no relógio, fica bocejando, fica dizendo amém, amém. E para as coisas do mundo, nós queremos ficar horas e horas. Eu estava lembrando agora, amados, né? Quando sai uma série nova lá no Netflix, ou no seu canal de TV por assinatura, uma série que você gosta, você fica ali horas e horas vendo capítulo e capítulo daquela série. Você não perde nenhum episódio. Pelo contrário, em vez de você assistir um episódio por dia, como era antes, né, quando a gente não tinha, né, TV por assinatura, nem esses aplicativos de assistir, a gente só podia assistir um por dia ou um por semana, dependendo do dia que passasse a série. Mas agora, né, que a tecnologia trouxe tudo facilitado, a gente quer assistir todos os episódios num dia só. Faz uma sessão pipoca, né, chama a família ou assiste sozinho mesmo no sofá, esquece de almoçar, esquece das crianças, esquece do horário de fazer o almoço, a janta, e fica lá, horas e horas no sofá, sendo alimentado por algo que não vai te edificar em nada. Mas para a palavra do Senhor nós nunca temos tempo, não é mesmo? Para ouvir a palavra do Senhor, nós arrumamos empecilhos, arrumamos desculpa. Eu já fui na igreja na terça, não vou na quinta. Eu já fui na igreja no domingo, não preciso ir no sábado. E é assim. Não, pastor, o culto está muito demorado, pode diminuir as horas de culto, estamos no tempo da pandemia, 1 hora é o suficiente. Chega a hora 10 minutos, meia hora de louvor, meia hora de palavra. Pronto, acabou o culto, tá bom demais. E não é assim, irmãos. Vocês veem que aquele povo, eles tinham acabado de sair ali do exílio. Eles estavam em terra estranha durante muitos e muitos anos, né? Alguns historiadores dizem que foi 70 anos, outros dizem que não foi exatamente 70, foi menos, mas que seja. A primeira coisa que eles se importaram em fazer depois de, né, reconstruir os muros da cidade, começar ali a construir o templo, foi meditar, aprender, ouvir a lei do Senhor. Você tem ouvido a lei do Senhor? Não, irmã Thalia, isso é só para o pastor, só para os obreiros. Não, vocês veem aqui que todos estavam ali para entender, para ouvir. Não só profetas e sacerdotes, mas todos aqueles que tinham idade para entender, e todos os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Aleluia! O seu ouvido tem estado atento à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor? Oh, Deus Santo de Israel, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. A começar de mim, que eu venha meditar mais na Tua palavra, Senhor. A começar de mim, Senhor, que nós venhamos, Senhor, passar mais tempo estudando as Santas Escrituras, a Tua lei, os Teus mandamentos, Senhor, para que nós não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O próprio Senhor Jesus já nos exortou dizendo: errastes por não conhecer as Escrituras. Vocês erram, vocês pecam, porque não conhecem as Escrituras. Como diz aquele hino da harpa: são as santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida.
Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Oh, glória a Deus, está vendo, amados? Este hino da harpa, se não me engano, é o 322. E ele fala que as escrituras que falam de Jesus, que outro conto de amor a gente não vai achar em lugar nenhum, senão na Bíblia Sagrada. Porque há muitos livros por aí, amados, mas são todos ficção. Mas a Bíblia, ela é verdadeira, ela é real. E ela conta a história de amor do nosso Deus por nós, de ter enviado o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vocês sabem, amados, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Como é que você quer converter o seu irmão, converter o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, e você não quer meditar nas escrituras? Ai, Mantaira, mas para pregar para ele é só quem sabe pregar. Não, amados. O próprio Senhor Jesus nos diz que se a gente meditar nas escrituras, se a gente estudar, quando nós formos interrogados, quando for a hora de falarmos, o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos colocar a palavra em nossa boca. Mas Ele coloca palavras em nossa boca desde que nós estejamos atentos em ouvir, em ler, em meditar e praticar a palavra dEle. Tá bom, amados? Eu conferi aqui, é o 322 mesmo, este hino da harpa que eu cantei uma estrofe e o coro. Tá bom, amados? Então não sejamos aquelas pessoas apressadas para sair logo do trabalho, para sair logo da igreja, mas quando a gente está num passeio, quando a gente está no cinema, a gente não quer nunca parar, não quer perder a hora, a gente quer ficar lá o dia todo. Vamos, amados, prestar atenção nas nossas prioridades. A nossa prioridade é ser salvo. Estamos vivendo os tempos do fim. E para nós sermos salvos, nós temos que a cada dia meditar e não nos esquecer das palavras da lei. Por quê? Aí você pode dizer, não, Mantalha, para ser salvo não precisa ler a Bíblia. Mas espera aí, nós somos salvos em Cristo Jesus. E quem fala de Cristo Jesus? A Bíblia. E se nós não meditar na Bíblia, nós acabamos nos esquecendo, acabamos nos enfraquecendo e podemos desviar, pecar. E se você se desviar, amado, e Jesus vier buscar a sua igreja, ou Jesus vier te buscar individualmente, você morrer, você partir, você não vai para o céu. Por quê? Porque você se desviou, você pecou, e o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. A não ser que naquele seu último momento, o Senhor considere o seu pedido de perdão. Se é que você vai lembrar de pedir perdão ao Senhor Jesus. E aí você pode ser salvo. Mas para que arriscar, não é mesmo? A salvação é para todos. A salvação não é para quem puder, é para quem quiser. Basta querer, amado, e obedecer. O Senhor fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque é em obedecer ao Senhor que nós vamos vencer o inimigo, que vamos fechar as brechas para Satanás não entrar na nossa vida, para o tentador não nos tentar e nos fazer cair, nos fazer pecar. Lembra daquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos? Ele levou 5 pães e 2 peixinhos para assistir o Senhor Jesus falar. Aí você pode até pensar que aquele menino era esfomeado, ninguém levou comida e só ele levou. Não, amado, sabe por que ele levou? No meu pensamento, no meu entendimento, eu creio assim. Ele falou, mãe, prepara um lanche para mim, porque eu vou ficar ouvindo Jesus até a hora que ele parar de falar. Não importa se vai ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6. Ele se preparou com muita fé, com muito amor no coração, para ouvir o Senhor Jesus o dia inteiro. E você tem se preparado para estar à disposição do Senhor, ouvindo ao Senhor, ouvindo as maravilhas, os cânticos, os louvores, a palavra do Senhor? Então se prepare, seja como aquele menino prudente, através daquele ato de fé, daquele ato de amor, ele se preparar, né? Aquele ato de uma pessoa precavida, se preparar para estar com o Senhor, mesmo que para isso o dia
virasse noite, ele conseguiu. E Jesus multiplicou o alimento e uma multidão foi alimentada. Oh, glória a Deus, aleluia. Quase 5.000 pessoas foram alimentadas, porque aquele menino se dispôs a estar aos pés do Senhor Jesus o dia inteiro. E você, tem estado disposto a estar aos pés de Jesus o dia inteiro? Tem estado disposto a estar aos pés de Jesus como um só homem, um só corpo? Ou está com espírito de divisão? Não sento perto daquela irmã, não, vou ficar para lá. Não, aqui diz que o povo estava unido como um só homem. E quando eles ouviam, eles se alegravam. Eles diziam amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. É assim, amados, que nós devemos ser. Quando o irmão canta um louvor, um cântico, os irmãos choram, os irmãos dão glória a Deus, dá aleluia, falam em línguas. Mas quando o evangelho de salvação e de arrependimento é pregado, é difícil as pessoas darem glória a Deus, dizerem amém, aleluia, falarem em línguas, sapatear, por quê? Porque só ficam pensando no emocional. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é racional. E ela nos ensina, olha, este é o caminho certo. Se você for diferente, você está no caminho errado. Amém? E você, amado, que ainda não aceitou a Jesus ainda, quer aceitar a esse Senhor Jesus, que deu a sua única vida para morrer no seu lugar, no meu e no seu lugar. Porque Jesus veio aqui à terra uma só vez. Os espíritas podem dizer que Jesus já era uma alma velha que veio aqui várias e várias vezes, mas é mentira, tá? A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos diz que Jesus veio à terra como homem uma só vez, deu a sua única vida humana para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos a vida eterna. E depois ele subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. E vive para sempre. Como ele apareceu aos discípulos depois da sua ressurreição. Ele falou para Tomé, Tomé, coloca os teus dedos aqui no buraco das minhas mãos e dos meus pés. Você não estava acreditando, diz que só crê se vê. Então veja agora. Mas bendito é aquele que crê sem ver, ou seja, somos nós. Nós cremos, mesmo que ainda não vemos, não estivemos lá quando Jesus ressuscitou. Mas nós cremos na palavra dele, que é passada de geração em geração. Então creia, aceite ele hoje para você se unir a este povo, que é um povo forte, que adora e louva ao Senhor Jesus. E você possa se reunir conosco na igreja, no templo, na praça, aonde tiver um culto de adoração a Deus, e possa ouvir a palavra, e possa se alegrar com louvores e com cânticos, e ter a certeza que você é salvo para a vida eterna. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, nesta hora, eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. E salva, Senhor, a minha família. E segura em minhas mãos para que eu possa, Senhor, estar sempre meditando, ouvindo a tua palavra, a palavra da tua lei, para que eu não venha me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém e amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.